Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 443. Eu sou o Guilherme e eu estou aqui sozinho para esse episódio diferente da Irmandade Corintiana, sem a live, mas com conteúdo, aproveitando a história desse Mundial que está sendo disputado. Vamos lembrar aqui um pouco da nossa conquista em 2000, lá no Rio de Janeiro, o nosso primeiro Mundial. Como não temos jogos do masculino, vamos trazer então inicialmente algumas informações da semana, a atualização dos jogos do feminino e depois a gente vai reciclar aqui um episódio, um especial que a gente gravou em 2019. Durante a Copa América de 2019, a Irmandade fez 4 especiais sobre as primeiras conquistas do Corinthians. Uma foi sobre o primeiro brasileiro, outra a primeira Copa do Brasil, o primeiro Mundial e a primeira Libertadores. Hoje, aqui até em função desse Mundial que está acontecendo esse ano, vou trazer alguns trechos desse episódio sobre o nosso Mundial conquistado lá no Rio de Janeiro em 2000, né? Então, vai ser um pouco diferente a parte final do nosso episódio da Irmandade Corintiana, mas é sempre bom relembrar essas histórias da nossa primeira conquista, que já são aí 25 anos e está sendo homenageada, inclusive, no nosso uniforme pela Nike aí nesse 2025. Bom, vamos começar com a semana do futebol feminino. E a Ana que vai trazer agora um pouco das atualizações das Bravas, né? Como é que foi a semana das Brabas, Ana? Olá, pessoal da Irmandade Corintiana. Para quem não me conhece, eu sou a Ana e o futebol masculino tá parado, né, por causa do Mundial de Clubes, mas o feminino, pelo menos essa semana, continua. E as Bravas tiveram 2 jogos. O primeiro, na quarta-feira, dia 18, né, um jogo contra o Cruzeiro, que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, foi um jogaço, um jogo bem movimentado, que o Corinthians saiu na frente, as Bravas saíram na frente com o Gabi Zanotti, o Cruzeiro virou e logo em seguida a gente fez a virada, né, com Tamires, Duda Sampaio e Letícia Monteiro. Uma curiosidade desse jogo é que a Tamires acabou fazendo um gol contra e um gol a favor, deu uma de Kaká. Com isso, a gente terminou o Campeonato Brasileiro na 2ª colocação, somente atrás do Cruzeiro, e a gente vai pegar o Bahia, agora no dia 10 e 17 de agosto. No dia 17 de agosto, a Iris Sessi está prometendo que será na Neoquímica Arena. Espero que seja e que a torcida corintiana faça uma grande festa, como sempre tem feito. E hoje, domingo, a gente acabou de ter o segundo jogo da semana, que foi um majestoso contra o São Paulo, né? Infelizmente, né, nos acréscimos, a gente acabou tomando a virada. Nós estamos ganhando até os 49 minutos do segundo tempo, com um golaço da Duda Sampaio. Esse gol vale a pena ver quem não viu. E a gente tomou uma virada aos 49 e aos 50, incrível, né? A gente pensava que as Brabas estavam numa ascendente, né? Até para um final de Campeonato Brasileiro muito bom, mas esse jogo aqui deu a desejar. O Corinthians não jogou bem, jogou em ritmo lento. Vamos ver agora com a parada, que vai parar agora para a Copa América, né? E para os amistosos, se a gente consegue ter uma sequência boa. O Corinthians, então, volta a campo dia 12 de julho contra o Chicago no TL Cup, lá nos Estados Unidos. E depois volta o Campeonato Brasileiro e volta o Campeonato Paulista em agosto. O Corinthians está em 2º lugar no Campeonato Paulista, atrás do time de verde. Vamos ter que nos recuperar aí. Então, boa sorte aí às Brabas. Vamos voltando a falar quando elas jogarem de novo. E nos vemos nas lives quando o Corinthians masculino voltar a jogo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Ana, pelas informações das meninas. E agora vamos para as notícias do futebol masculino, né? A CBF divulgou as datas dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e as datas dos duelos da Copa do Brasil que a gente vai jogar contra o SEI Mundial, né? Como estava previsto ali, o Corinthians volta ao Campeonato Brasileiro no dia 13 de julho. Ainda tinha uma dúvida se era no dia 12, dia 13. Está confirmado o jogo, então, para o dia 13 de julho. O jogo é um domingo, né? Domingo, 7 da noite, o jogo na Neoquímica Arena
contra o Red Bull Bragantino, um jogo bem complicado aí na nossa volta, né? Já que o Bragantino é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, bem na frente do Corinthians, que está apenas na 10ª posição, né? Mas está aí marcado para o jogo para 7 da noite no domingo, com a transmissão da Record, da Cazé TV e do Premiere. Com essa data definida, então também definimos a data do nosso retorno, né? O retorno da live tradicional da Irmandade Corintiana vai ser nesse mesmo dia 13, depois dessa partida. O jogo deve terminar lá pelas 9, acho que até umas 9h30, por aí a gente começa a nossa live, nossa tradicional live de domingo, gravando com a gravação do nosso podcast. A gente vai comentar aí também um pouco dessa partida, enfim, da perspectiva do Corinthians, se tiver mais alguma novidade ali da semana do Coringão, né? E as datas da Copa do Brasil ficaram para o dia 30 de julho, uma quarta-feira, na nossa casa, né? O jogo de ida. E a volta vai ser no dia 7 de agosto, na semana seguinte, mas na quinta-feira. Então o primeiro jogo é quarta, o segundo jogo é quinta, os dois jogos 9h30 da noite, e os dois jogos serão transmitidos pela Globo, Sport TV, Amazon e Premiere. Tá aí duelos complicados na Copa do Brasil aí contra o 100 Mundial. Mudando completamente de assunto, saiu na Folha de São Paulo essa semana um levantamento do Airbnb, mostrando que os preços de locação na zona leste de São Paulo são 13% mais caros do que a média da cidade. Isso pela presença de corintianos se hospedando ali em Itaquera, perto da Neoquímica Arena, nos dias de jogos. Tá aí a presença da fiel torcida movimentando aí a economia, os aluguéis temporários ali do Airbnb, movimentando ali a zona leste de São Paulo, mostrando a sua força e mostrando que é fiel, muito fiel. Invade o Japão, invade o Rio de Janeiro e invade ali a zona leste também nos dias de jogos, né? E seria ótimo que o Corinthians conseguisse utilizar essa força toda financeira dos seus torcedores a seu favor, né? E por enquanto a gente não está conseguindo fazer essa virada na nossa situação financeira. Outra coisa que movimentou a semana do Corinthians foi o lançamento da música nova do Memphis Depay, intitulada São Paulo Freestyle. A música está no YouTube e lá nas plataformas de áudio, você vai achar fácil essa música. Não vou colocar aqui um trecho pelos direitos autorais, né? Mas não difere muito das faixas que ele tem lançado recentemente. Na música, o holandês dá uma provocada no Craque Neto. Diz que ele é meio doidão e que falar mal do Memphis paga as contas do apresentador da Band, né? Dá uma cutucada legal. Enfim, dessa forma o Memphis já se mostra 100% corintiano, porque desde os tempos de jogador a torcida pega no pé do Neto, né? O eterno xodó da Fiel, mas que era muito vaiado em jogos da torcida. Cansei de ver jogos no Pacaembu em que ele era vaiado quando pegava na bola, era impressionante. Depois o craque Neto, né, ia lá e decidia o jogo e a torcida ia à loucura, né? Mas tá aí o Memphis entrando pra fila dos que tem um pouco dessa relação de amor e ódio aí com o craque Neto, mas que jogou muita bola com a nossa camisa, e quem sabe aí um dia o Memphis vai poder se igualar ao craque Neto, mas por enquanto não se igualou. E no final os dois acabam lucrando aí com essa provocação aí, né? O Neto vai poder responder e depois o Memphis pode até lançar outra música, enfim, e aí os dois ficam nessa provocação aí que pode não ter fim. Espero que tenha algum dia que eles se encontrem aí, se abracem e mostre que o amor ao Corinthians está acima de tudo isso. Agora, eu também vi um monte de notícias essa semana falando que o Memphis está querendo sair, que tem proposta na Turquia e que sei lá mais o que. Enfim, mas faz sentido falar em saída do Memphis agora, nessa janela do meio do ano? O cara lançando música, falando do Corinthians, falando de São Paulo, lançou no começo do ano outra música. O Corinthians está colocando nas lojas um bonequinho de pelúcia do Memphis. No começo do ano ele trocou de número da camisa para ajudar no marketing.
Até onde eu sei, os pagamentos dele estão em dia, não tem nada nesse sentido. O jogador queria voltar para a seleção, foi convocado para a seleção, é titular lá. Recentemente igualou a marca do Van Persie lá na artilharia da seleção holandesa. Agora tem tudo para passar o Van Persie, né, nas próximas convocações. Enfim, se ele mudar de time, mudar de equipe, ele vai ter que começar de novo. Ele não sabe, talvez ele não seja titular, como ele não era titular em outras equipes que ele jogou na Europa. Então, assim, e outra coisa que eu lembrei, quer dizer, quando ele chega no início do... um ano atrás, né, quando ele chega um ano atrás, ele lembra que ele é um jogador que cumpre os contratos. Os contratos que ele assina são interrompidos na maior parte na sua carreira, ou ele vai até o final, ou os clubes que preferem encurtar o contrato dele. Não é ele que força uma saída ou que quer sair, enfim. Apesar dele ser amigo do Mala lá, no Ney Mala, que tem essa outra prerrogativa na carreira dele. O Memphis não é desse jeito, não faz isso, né? Então eu tô achando isso tudo muito mais uma forma de caçar cliques aí nesse período sem informação, sem notícias do Corinthians, do que um negócio mesmo que pode estar acontecendo, aí, uma negociação. Eu acho que a gente está relativamente tranquilo aí nessa janela com relação ao Memphis, né? Existem outros jogadores aí que podem sair. Bom, acho que essas foram as notícias, enfim, que apareceram na última semana do Coringão, né? E agora, como eu falei no início do podcast, vamos entrar naquele especial do Mundial de 2000, né? Lembrando que esse especial, como foi gravado em 2019, o Dudu e a Ana não participavam da Irmandade naquela época, né? Então, na gravação, que era presencial também naquela época, né? Antes da pandemia, saudades do mundo antes da pandemia, na gravação tava eu, o Ícaro, o meu irmão Fábio e o Gibson. Enfim, é sempre bom lembrar que esse Mundial de 2000 foi um teste, né? Um teste para esse Mundial que está sendo disputado hoje em 2025. Só demorou 25 anos para a FIFA organizar um segundo Mundial no mesmo formato, né? A diferença é que esse Mundial de 2025 sendo disputado agora no meio do ano, né? Em 2000, o Mundial foi disputado no início do ano, né? No mês de janeiro. E agora vamos entender um pouco como é que foi isso. E o meu irmão Fábio vai começar essa explicação. Até então, o que vinha sendo considerado mundial, que seria considerado campeonato mundial, não tinha o selo da FIFA. Era, na verdade, um torneio amistoso, mas com caráter meio oficial. Era uma competição de duas federações. Isso. E combinava apenas duas federações, né? O UEFA e o Conmebol. O campeão da UEFA com o campeão da Conmebol. E num pleno ano 2000 aí, uma globalização pós-internet já em todo vapor acontecendo, obviamente a FIFA viu aí a oportunidade de ganhar grana, ganhar fama, né? A FIFA vira e mexe, faz atos políticos, né? Movimentos políticos, como foi, por exemplo, a Copa de 94 nos Estados Unidos, foi para popularizar o futebol nos Estados Unidos. Né? E vira e mexe, toma decisões. Coreia e Japão também. Isso, toma decisões pensando nisso. O aumento, né? do número de seleções, enfim. Isso, exatamente. E nesse momento viu que, precisamos expandir para ter mais interesse e para também colocar o doce na boca de todas as confederações, né? Queremos campeonatos fortes em todas as confederações. E aí surgiu essa ideia do campeonato, acho que surgiu alguns anos antes, mas começou de fato a se organizar isso mais avidamente em 99, projetando esse campeonato já para janeiro de 2000. Em 99, em dezembro, teve a Copa Intercontinental. Sim. Depois, em dezembro de 2000, teve de novo a Copa Intercontinental. Então, teve um campeonato ali no meio, fora das datas comuns ali, né? Mas isso forçou uma série de decisões aí complicadas que depois acabaram sendo criticadas, né? Uma delas foi, por exemplo, a escolha de a gente vai fazer isso em países diferentes e o país que for sediar vai ter direito a um representante, né? Que é o que acontece, por exemplo, na Copa do Mundo. O país sede já se classifica automaticamente. E mesmo nesse formato novo do Mundial até também. hoje no Mundial acontece isso, né? No Mundial organizado da FIFA. O japonês tem presença, no Mundial do Marrocos. Cabe à federação local definir qual os critérios de classificação, né? Como a definição do sorteio era no meio de 99, né? A CBF definiu, o campeão de 98, brasileiro de 98, vai ser o representante. Era o Corinthians. Calhou do Corinthians também ser o campeão brasileiro de 99. Então calou aí a boca de alguns críticos também.
Mas ficou essa, pô, é o time representando o país sede, né? Não é o que tradicionalmente se via um campeão de federação. E tem duas coisas importantes de falar também, que a primeira é a seguinte, os caras da FIFA pensam muito de acordo com o calendário europeu, que é invertido do nosso. Né? Então eles queriam já fechar o negócio em junho, no meio do ano. Né? Sim. E outra, que eles também a FIFA sempre faz tudo com muita antecedência, pra fazer o marketing, divulgação, vender ingresso. Eles não queriam deixar, como a competição era no comecinho de janeiro, eles não queriam deixar pra definir quem ia participar em dezembro. Sim. E teve outras coisas, né? A conversa começou um pouquinho pra fazer antes, sorteio de chaves, enfim, mas essas teve coisas. várias questões, não foi só o Corinthians, assim, né? A ida, por exemplo, do Manchester United, que foi o campeão europeu da UEFA em 99, também sofreu aí alguns problemas, porque conflitava com o calendário da Copa da Inglaterra. O Manchester, para jogar esse campeonato, teve que abdicar da Copa da Inglaterra, não jogou a Copa da Inglaterra, e até hoje sofre críticas por causa disso. Falam que o Manchester não liga para a Copa da Inglaterra por causa disso. De novo, outro movimento político que estava acontecendo, porque havia uma possibilidade da Inglaterra sediar a Copa de 2006, etc. E o Manchester fazer era isso importante, era considerado um movimento bom para a Liga Inglesa, como um todo, né? E tinha uma outra questão, esse foi o campeonato, que até hoje, dos mundiais que tiveram entre clubes, que teve mais clubes e mais jogos. Né? Foram 8 clubes e acho que 20 jogos, 4, né? Mas muito se fala hoje, quando os antes provocam, falando, como que se classificou. Outro argumento que falam é, esses times europeus não estavam ligando para esse campeonato. Não. Mentira. Como eu falei aqui, o Manchester abdicou de jogar a Copa da Inglaterra para vir jogar isso aqui. Jogaram com o time titular. Jogou com o time titular. O Real Madrid, o Sávio que estava no time na época, deu declarações antes do campeonato, falando que eles estavam levando muito a sério. Sim. E realmente estavam, jogaram pra valer. Você viu os jogos, jogaram pra valer, né? Foram de frente a frente com o Corinthians, ficaram no empate ali, né? Mas esse foi o contexto ali. O formato do campeonato que foi definido eram 2 grupos de 4, né? E aí, num grupo ficou lá o Vasco, o Manchester, o Melbourne, representando a Copa da Oceania. Que, aliás, foi engraçado. Fazia mais de uma década que eles não faziam um campeonato intercontinental da Oceania. E reativaram isso para ter um classificado. E foi super bem visto lá pelos australianos. Claro. E foi também o Manchester, o Vasco, o Necaxa representando a CONCACAF, né? E na outra chave ali, a chave que importa, tava o Corinthians, o Real Madrid, o Raja Casablancas e o Al Nassr. Um formato aí, 2 grupos de 4, todo mundo jogou contra todo mundo. O melhor de cada grupo. O melhor de cada grupo, o primeiro lugar de cada grupo fazia a final, os 2 segundos lugares faziam a disputa do terceiro lugar. O Corinthians começou ganhando de 2-0 do Raja Casablanca, né, com gol do... Acho que foi do Fábio Luciano. E Fábio Luciano. Do Luizão e do Fábio Luciano. O Fábio Luciano que marcou o gol, que a bola não entrou. A bola bateu no travessão e bateu pra fora. Mas o juiz deu o gol. Mas não tinha VAR, né? Não tinha VAR. E depois teve o jogo contra o Real Madrid, que foi um jogão, até hoje um dos maiores jogos da história do Corinthians. Numa fase espetacular. O time inteiro jogando pra caramba, o Real Madrid com um timaço e o Capetinha encapetando todo mundo ali. Esse jogo teve a história do Carembô, zagueiro, dizer que deve ter ficado umas semanas ali sonhando com o Edilson. Eu não conheço esse tal de Edilson. Não conheço o Edilson, velho. Nunca ouvi falar, acabou levando uma por baixo das pernas com um gol logo em seguida do Edilson na virada, do que seria a virada. Ele hoje deve ter o calção do Edilson assinado na casa dele. Hoje lá. ele sabe quem que é o Edilson. Com certeza ele sabe. Foi 2-2 e depois o Corinthians ganhou do Al Nassr. Os 2 gols do Edilson, os 2 gols do Capeta. E depois o Corinthians fez mais 2 gols em cima do Al Nassr, um gol do Ricardinho e outro gol do Rincon. O Real ganhou o primeiro jogo por 3-1, o Corinthians ganhou por 2-0. Eles empataram o segundo. Isso. Chegaram na terceira rodada, o Real tinha uma pequena vantagem pelos gols feitos, né? O saldo estava igual, mas eles tinham mais gols pró. Mais gols pró. No jogo contra o Raja Casablanca, tava empatado até o final, até os 88, né? Até os 43 do segundo tempo. E aí o Real conseguiu fazer, ganhou. Fez os 3 pontos. E aí no jogo contra o Al Nassr... a diferença de gols foi só de 1. Foi só de 1. E aí o Corinthians precisava fazer 2. Aí acho que foi o Ricardinho que fez o primeiro contra o Al Nassr. O Ricardinho fez o primeiro. O Rincon foi fazer também no final depois dos 35 do segundo tempo. Esse gol do Rincon foi bem emocionante. Então esse gol do Rincon foi parecido com aquele gol do Paulinho contra o Vasco. O Rincon marcou esse gol e levou a classificação do Corinthians pelo saldo de gols. Tá aí o Rincon, eterno capitão, camisa 8 inesquecível, garantiu a nossa
classificação. E o time estava cansado pela conquista do Brasileiro em 99. O Campeonato Brasileiro, naquela época, era diferente de hoje, que é pontos corridos, né? E durava mais tempo também. A final foi muito perto do Natal. E o Corinthians não teve férias e já entrou, né? Treinou durante o Natal e Ano Novo para começar o campeonato. A primeira partida do Corinthians foi dia 5. A segunda foi do dia 7. A terceira foi no dia 10. Quer dizer, num intervalo muito pequeno de dias, 3 jogos, 3 decisões, digamos assim. 3 jogos difíceis. Sim, o Corinthians já vinha cansado de um ano inteiro, disputando. Exato. O Real Madrid estava no meio de temporada, o Corinthians já tinha ultrapassado o final da temporada. Pra você ter noção, Exato. o Corinthians foi campeão contra o Atlético no Brasileiro de 99 no dia 22 de dezembro. Pois é. Então foi, cara, 15 dias depois já tava jogando primeiro o Mundial já. Mundial. E 15 dias depois com festa no Novo, Sim, Natal. sim. É. E um campeonato Com o mundial. Peru, Aquele então, peruzão, aquele, né, entalado na garganta. Exatamente. Mas como é que foi a partida, Gibson? Por favor. Cara, a partida foi pegada, né? Tinha várias pessoas famosas que todo mundo vai lembrar. O Vasco ali com o Romário, Aquele Edmundo, Vasco era sensacional Viola também, né? também, O né? Eurico Miranda era o Eurico dirigente. Miranda, né? Era Edmundo e Romário, né? Edmundo e Romário. O ataque, sim. né? O Romário. Era E o Viola absurdo. também depois. Né? E o Viola depois no banco. Né? Acabou entrando na partida. Lá do Corinthians, pô, tinha o Luizão, tinha Marcelinho, tinha Edilson Capetinha, né? Não, bom, a escalação, Sim. passa a escalação Vou toda passar do a time, final, por eu anotei favor. para não cometer Por favor, injustiças. exatamente. Então, no gol, o Dida, porra. Dida clássico, numa fase Exatamente. de auge dele, É. né? Catou pênalti, pênalti, inclusive né, contra o Real Contra o Madrid. Anel, pegou o exatamente. pênalti do Anel. Importante Né? para a classificação. E aí depois, na primeira linha ali, Índio, Adilson e Fábio Luciano e Kleber na lateral esquerda ali. Clebão na lateral Clebão, esquerda da... Aí Rincon, da base, né, Vampeta, Clebão? Ricardinho, né? E Edilson e lá na frente Marcelinho e Luizão. E eu acho que é legal esse meio campo, né? Rincon e Vampeta. Desse meio campo aí, esse meio campo Forte foi na clássico, marcação é. e um passe impecável, né? Tanto o sem Rincon dúvida. quanto o Vampeta, um passe e com a chegada na frente também muito importante sim. ali. O Corinthians jogava muito mais pela direita que pela esquerda. Muito mais. 90% das jogadas pelo lado direito ali Marcelinho com o Edilson. Pendi, o Marcelinho. O lado esquerdo, apesar do Kleber ser mais ofensivo, não tava rendendo tanto aquele dia. Né? Mas o Kleber não era veteranaço assim, né? Sim. O time teve 3 substituições, fora o line-up original ali. Né? O Edu entrou no lugar do Ricardinho, o Gilmar no lugar do Vampeta e o Fernando Baiano no lugar do Edilson Capetinha. Mas e aí, Gibson, como é que foi a partida mesmo? Então, e a partida foi super disputada. E cada um dos times teve ali de verdade mesmo, assim, umas 3, 4 chances em cada tempo. O segundo tempo foi mais corrido que o primeiro. O primeiro tempo, acho que... Óbvio, com intensidade, mas no segundo tempo os caras voltaram, não, vamos resolver que ninguém queria pra prorrogação, muito menos pra pênalti. Sim. Né? E aí, ao contrário, na prorrogação, os times tiraram um pouco o pé, ficaram porque tinha o gol de ouro. Isso é importante falar. Então, qualquer bobagem... Quem marcasse gol... A morte súbita. A morte Falar como se súbita. falava na a morte súbita. É mais legal a morte súbita. Não, e aproveitando que você tá falando da morte súbita, né? Eu li uma entrevista do Edilson nas minhas pesquisas que ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando chegou na morte súbita, a gente tava morrendo, falando da questão da preparação. Confiava no Dida. Confiava no Dida. Sim, porque ele tava pegando pênalti. Ele falou, cara, era um jogo em altíssimo nível de 120 minutos por conta da prorrogação. A gente tava, morrendo. Então a gente não queria mais fazer nada na prorrogação. E naquela época a prorrogação não dava direito a uma substituição a mais, como hoje dá. Exatamente. É verdade. Né? Então o jogo pegou fogo mesmo no segundo tempo, mas apesar de ter pegado fogo mesmo no segundo tempo, as chances reais de gol foram meio que iguais dos dois lados, né? Eu achei que, vendo o jogo, mas tudo bem, sou corintiano, eu achei que o Corinthians jogou melhor. Né? Não muito, mas jogou melhor. Tem E você já sabe o resultado também. Sim, exatamente. Eu queria fazer um adendo, a gente não falou na escalação, a gente não terminou a escalação, né? Nosso técnico era Oswaldinho, né? Oswaldinho. E ele tinha sido campeão, né, no ano anterior, mas esse acho que foi o grande título... assim, de responsabilidade dele, porque era muito aguardado, né, dentro do Corinthians. Né? E o Lopes era o técnico E o Antônio Lopes era técnico do Vasco. E os penais, Gibson? Então, aí a hora que chegou nos penais que a coisa foi legal. Porque, pô, tinha o Dida, né, que o Dida é baita goleirão. Conhecido por catar pênaltis. Exatamente. E o Elton também tava pegando muito, inclusive durante o jogo ele pegou muito. Pelo menos umas 3, 4 defesas bem importantes pro Vasco. Um adendo importante que o Dida tinha acabado de pegar 2 pênaltis do Raí, né, no campeonato anterior, então o Corinthians criou muita expectativa em cima dele. Exatamente. Mas aí quem começou batendo pelo timão foi o Rincon, né, que bateu na trave. Aí o Romário foi lá, obviamente, botou o dele também, porque... baixinho, o Romário. Fernando Baiano também foi. Depois o Alex Oliveira bateu pro Vasco, todo mundo convertendo. Luizão converteu. E aí veio que o Gilberto
Perdeu. Ele bateu Do mal, Vasco, né? Ele Bateu bateu, mal. Ele bateu mal, o Gilberto Vasco. Ele bateu mal porque ele bateu aquela bola meia altura, na metade, entre o meio e a trave. É onde o goleiro tá. Não, e contra o Dida, né? O Dida Sim, era alto pra Mas caramba. é o pior lugar pra bater, porque é onde o goleiro tá no ar ali. Ou seja, ele bateu. O Dida tava em Aí cima o Dida da. com aquela envergadura. Sim, o Dida chegava. Mas assim, Ele já- defendeu quase na barriga a bola, assim, né? Porque foi mal batido, mas o Dida não tem o mérito dele também. Enfim, Timão passou à Defendeu. frente, né? Aí veio o Edu, que tinha entrado na. Garoto da base e tal, exatamente. entrou no lugar do Foi lá Ricardinho. também, botou pra dentro. Personalidade. Né? Aí o Viola também deixou foi lá, nele. caprichou. E aí o gol do título Poderia Tá na ser mão no da- tava no- nos no pés pé do do Marcelinho Marcelinho, Carioca, é. bicho, que pô, ídolo da torcida. Tudo pra, bicho, pra aquele gol entrar pra Acabar com história. respeito, né? Exatamente. Pô, foi lá também, pum, presepou na batida, bateu mal também aquela meia altura. O mesmo esquema do erro do Gilberto, o Marcelinho fez a mesma cagada. E o Edmundo foi muito... Então, bicho, aí ficou nos pés de Edmundo Muito. pra a chance de empatar a série, né? E começar as alternadas, as alternadas, né? Mas aí o Edmundo foi com muita categoria. Ah lá, Roberto Baggio. Exato. Não, mas o dele não foi pra cima, o dele foi Foi rasteiro. pro lado, é. E aí foi só alegria, todo mundo. Aí foi comemorar. Invasão. O curioso ali é que o Dida não comemora, né? O Dida sai É. andando como se o Vampeta disse que ele não tinha feito a conta direito e achava que ainda teve. ainda tinha mais teria. pênalti pra Mas a bater. impressão que dá é essa mesmo, que ele falou, mas não tem mais pênalti, não. Que o Dida sai andando e tal. Pô, eu até- ainda nem peguei aqui. Ainda dá um tapinha nas costas do Edmundo e o pessoal já gritando, pulando pra cima dele e tal, sem entender nada. É curioso. Acho que o Dida, cara não é bom de que matemática. fica conhecido por ser um goleiro mais frio, Mais né? Um frio, goleiro é. mais Sim. Pô, mas fechadão. aí É, não é nem fica- frieza, né? Mas aí o Maracanã já tava explodindo de Ah, alegria e e já na tudo sua mais. festa, só alegria, acabou. Comemoração a noite Comemoração inteira. já O Rio era. de Janeiro Aí, foi pequeno pros Aí corintianos. os caras já emendaram o Natal ou do Novo ali, já fizeram Carnaval, né? virou uma rave, exatamente, até o começo da outra temporada. E, bom, nesse especial a Irmandade relembrou 2 jogadores da base do Corinthians que foram importantes na conquista. O Ícaro vai relembrar o garoto Edu, O legal de falar do Edu é que todo que mundo... na época era só Edu, hoje Exato, é Edu Gaspar. né? Mas o legal de falar do Edu é porque, óbvio, todo mundo hoje conhece como Edu Gaspar, enfim, é dirigente, mas o Edu ele teve uma carreira muito identificada com o Corinthians, né? Ele veio das categorias de base, como a gente estava falando aqui, ele é jovem, ele é de 78, ele era jovem, ele era de 78. Porra, É, mano, bonito. Ele ainda é jovem. pô. Tá maluco, Peraí, mano? eu que eu falei era Tá jovem. Ele maluco, ainda Peraí. é jovem. pô. Quantos anos ele tinha nessa época? O Edu, nessa época, ele tinha 21 anos. Ele, um ele é de garoto. 78. Ele tinha acabado de subir da base, acabado há um ano, né? Aham. Mas é muito interessante a história do Edu dentro do Corinthians, porque ele veio das categorias de base. Curiosamente, na Copa São Paulo de 99, exatamente um ano antes, ele fez o gol do título contra o Vasco. Um baita de um golaço no Golaço, Pacaembu, uma é. patada Um de golaço fora do da Edu. área. E era um time bacana que tinha ali na Copa São Paulo o Gil, o Everton, o Fernando Baiano, o Kleber também subiu junto com ele, tava no mesmo time. Então ele sempre teve muita identificação. O Edu que ele jogou no Corinthians, né? A primeira passagem dele foi de 98 ali, meados de 98, final de 98 até 2000, que foi logo depois do Mundial que ele saiu do Corinthians, foram 94 jogos. Ele foi vendido pro Arsenal por 9 milhões de euros. Jogou um tempo no Arsenal, depois no Valência, foi pra seleção, enfim, fez carreira na Europa e depois voltou pro Corinthians de novo pra encerrar a carreira. A melhor passagem dele internacional acho que foi no Arsenal. no Que Arsenal, o Arsenal foi o que teve mais aquela marcou. campanha Exato. espetacular, invicta, né, durante o campeonato inglês inteiro. Sim. Que já era E foi longo. quando ele começou a ganhar respeito dentro da seleção. Ele ficou muito tempo sem levar cartão e tal. E no como começo volante, ele né? jogou de 98 a 2000, mas 98 e 99 ele jogava mais pelo time de base, exato. do que pelo profissional. Ele foi Em subir. 2000 ele jogou um tanto pelo profissional, teve uma ascensão assim meteórica e aí foi pro Isso, Arsenal isso. em seguida, né? Ele subiu, ele jogou alguns jogos, né? Entre 98, no finalzinho de 98 ele jogou alguns jogos. Em 99, jogou não, desculpa, ele participou dos jogos, né? Em 99 também, e ele mesmo menciona isso, né? Que nos títulos que ele tem, que ele conquistou, ele coloca, inclusive, o brasileiro de 98, o paulista de 99 e o brasileiro de 99 também, que ele estava junto do elenco ali. A segunda passagem dele foi de junho de 2009, quando ele voltou até o final de 2010, mais ou menos da temporada. Foram 27 jogos, foi
bem menor, e foi logo quando ele virou gerente. Então ele sempre falou isso, né? Que ele sempre teve uma identificação muito grande. Dentro do Brasil, por exemplo, eu já vi declarações dele falando que ele não se vê em outro time, mesmo como dirigente, se não na seleção, outro time brasileiro, se não na seleção ou um time europeu. Falando da época de Mundial, de fato, foi muito bacana o torneio do Edu, porque ele era um cara assim de muito prestígio dentro do elenco, para substituir o Rincon, para substituir o Vampeta. Quando o Rincon depois saiu do Corinthians, o Edu era visto ali como o sucessor, de certa forma, e também acabou saindo para a Europa. Mas a gente, eu pelo menos, tenho essa imagem muito clara dele batendo o pênalti ali na final e depois fazendo o soco e sorrindo. Ele era garoto, né, 21 anos, e, porra, era um cara que tava batendo pênalti no final de Mundial pelo Corinthians. Muito louco, né? Ele o time dele, né? O ano anterior ele faz o gol que dá da Copa São Paulo de Júnior. No ano seguinte, um ano depois, ele tá jogando, batendo pênalti numa decisão de Mundial. É impressionante para um garoto. E ele entrou em outros jogos ao longo desse torneio, né, do campeonato, e ele era um reserva, ele era um reserva frequente, ativo, né? assim, ativo. Pelo Corinthians, acho que o Edu fez bastante coisa. Mesmo que como jogador teve uma passagem curta, depois como dirigente mesmo, ele participou de anos de glória. Acho que o torcedor corintiano tem muito reconhecimento por ele, por tudo que ele já prestou assim, de carinho e de prestígio, de serviço pro Corinthians. Com certeza. Outro jogador da base que merece destaque, e muito destaque, foi o Índio, nosso lateral direito, que tem uma vida que merecia virar filme. O Índio, que eu acho que, vou usar uma palavra que o Ícaro gosta de usar bastante, é icônico para o Corinthians a presença de um verdadeiro indígena na conquista do Mundial. O Índio que existe muito jogador... Isso aqui é representar o Brasil, né? Existe muito jogador com apelido de índio. Você pode procurar aí em enciclopédias e tal. Mas verdadeiramente indígena, profissional, o índio é o mais bem sucedido. De sucesso, o índio lateral direito do Corinthians, campeão mundial, foi o mais bem sucedido. O índio que tem o nome de José Sátiro do Nascimento. O nome indígena dele é Iracanã. Nasceu no dia 3 de abril de 1979. A tribo do índio é o Chucuru Cariri. A tribo indígena dele pertencia... Eu achei que você ia mandar um chupa Palmeiras. Não, ainda não. Como eu falei, ele era um indígena e tal, participava, o pai dele era cacique da tribo e tal. E ele jogava... Enfim, o futebol hoje para os índios é uma coisa muito importante, né? Eles já adquiriram essa cultura... branca, digamos assim, mas eles tornaram uma cultura indígena também. Então se disputa muito campeonato indígena e tal, e o índio disputava esses campeonatos, jogavam muito pela tribo dele. Ele disse que eles costumavam jogar com cocos e tal, que ele preferia quando jogava com coco verde, que era mais macio, do que o coco seco, que era mais duro e que doía o pé. A informação que eu peguei ali é que ele vestiu a primeira chuteira, quer dizer, ele começou a jogar futebol mesmo com chuteira e bola e tal, só com 17 anos. Foi descoberto pelo Vitória da Bahia num torneio desses. Um olheiro viu o índio e falou: vou levar ele pro Vitória. E ele teve uma certa dificuldade de adaptação no Vitória, especialmente pela comida, né? Porque eles comiam... achei que você falasse especialmente pela bola, porque não era de coco, né? Especialmente... Isso também deve ter sido um pouco difícil, mas a comida era o principal, porque ele indígena e tal, ele comia comida sem tempero, claro. Que eles caçavam e tudo mais. E lá ele comia comida com muito... Ele achava muito ruim a comida temperada que servia. Eles não ainda mais na Bahia, coco, né? Porque senão ia ficar sem bola. Na Bahia também não é leve o negócio. Né? Mas a família dele tem uma história curiosa, quer dizer, isso bem antes, quer dizer, quando ele era muito garoto, o pai dele foi acusado de assassinato. A tribo teve um conflito dentro da tribo, um conflito interno, e o pai dele foi acusado de assassinato. E eles fugiram, né? O pai, o índio, ele tinha mais um irmão, e a mãe fugiram. Mas eles 4 fugiram, foram procurar a ajuda da FUNAI, que realocou a família deles para outra tribo muito próxima ali. Eles passaram 10 anos nessa tribo, que acho que foi lá que ele desenvolveu o futebol, foi lá que ele foi descoberto pelo Vitória e tudo mais. E já quando ele estava no Vitória, o irmão dele assassina, ele mata uma pessoa por uma discussão sobre futebol. O irmão dele é preso e tal, e eles fogem e vão morar no interior de Minas. O índio já jogando pelo Vitória. O índio acaba indo num torneio nos Estados Unidos disputando partidas contra o Corinthians. Um cara do Corinthians observa o garoto e compra o passe do índio, que vai se juntar aos juniores do Corinthians. E aí nessa época ele começa a ajudar a família, ele começa a ganhar mais dinheiro e tal,
E desde então, quer dizer, a família é muito sustentada pelo Índio. Ele sobe pro profissional levado pelo Luxemburgo, né? O titular do lateral direito naquela época era o Rodrigo, que também veio do Vitória, mas estava... foi revelado pelo Vitória, mas estava na Alemanha. Ele chegou como botando banca, porque tinha uma passagem pelo futebol alemão. Mas não deu muito certo, o Índio subiu e deu conta do recado. Como a gente já falou aqui, era um jogador muito mais de defesa do que de ataque. Enfim, mas deu certo, resolveu um problema ali do Corinthians e ficou num time cheio de estrelas ali. Ele era o carregador de piano no meio campo que a gente tinha. Não tinha carregador de piano oficialmente ali, né? O Rincon e o Vampeta. Era importante a gente ter lá atrás um jogador mais carregador de piano. O Índio jogou no Corinthians de 98 até 2002. Em 2002 ele fez apenas um amistoso e foi vendido depois pro Goiás, né? Ele jogou 122 partidas pelo clube e marcou 2 gols. Interessante você ter mencionado o Rodrigo, porque pro Mundial, pouco tempo antes do Mundial, o Corinthians contratou o Daniel da Ponte Preta, lateral direito. E o Daniel veio que meio para disputar posição com o Índio e, assim, mas não durou a disputa ali, acho que 1 ou 2 jogos. O Daniel foi expulso e o Índio meio que, sabe, não tomou conhecimento e continuou na vaga. E ele era muito querido internamente, né, no elenco. Enfim, o Índio tinha essa coisa defensiva, mas ofensivamente ele deixava a desejar. Ele não tinha tanta técnica e tal, como a gente já falou. Ele não jogava futebol profissional. Sim. Ele não teve categoria de base. Praticamente ele não tinha um estudo. Então, né? Claro que muita gente olhava essa como uma posição fraca do Corinthians. Mas na hora do vamos ver, ele sempre se garantiu. E ficou titular do Corinthians por um bom tempo. História, né? Ele nunca vendeu essa história aí. Que ia dar um filmaço esse negócio Índio, aí. depois que saiu do Corinthians, disse, né, que ele desde que ele subiu da base, ele sempre ganhou o mesmo salário. Titular, campeão mundial, não interessava. O salário dele era o mesmo, a diretoria do Corinthians nunca o procurou, nunca quis aumentar. E ele também, acho que em pouco de ingenuidade e tal, não tinha empresário e tal, não forçou isso. Então ele passou o tempo inteiro com um salário de juniores. E aí ele só foi ganhar dinheiro mesmo posteriormente, quando ele jogou em times interessantes, né? Ele foi jogar... ele jogou no Daegu da Coreia, jogou no PAOK da Grécia e jogou no Allianz Lima do Peru. Ele teve uma passagem boa no futebol coreano, foi onde ele ficou mais tempo. Enfim, depois do Allianz Lima ele voltou pro Brasil e jogou em Pipocou em algumas equipes, né? Em 2010 ele estava no Noroeste junto com o Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá disse que foi ele que arrumou um emprego. Em 2012 ele estava no Osasco do Vampeta dirigente. Mas se pensa assim, em 2010 o cara ainda era amigo do Vampeta, ainda era amigo do Gilmar Fubá. O quanto esse cara não era querido lá atrás, né? Com certeza. Foi pra Coreia, pra Grécia e pro Peru e manteve a amizade. E com essa história do salário, quer dizer, ele pra completar o salário dele durante o período de Corinthians, ele jogava muito poker e sinuca, e os jogadores sempre apostando dinheiro, né? E ele falou, eu ganhava pouco, eu não tinha como ganhar dele se eu não roubasse. Então ele roubava demais no poker. Ele fala isso até hoje, que ele já colocava um joguinho de carta na manga, assim, e na hora ele mostrava e tal, e ganhava lá a grana de todo mundo, porque ele roubava e tal no poker, e ajudava a pagar as contas dele. Malandrinho. Em 2012 também ele dá uma entrevista, ele diz que ele tem 7 filhos e 3 netos já em 2012. Eu não sei se de lá pra cá ele teve mais netos ou teve mais filhos. Mas em 2000... Geralmente é exponencial a árvore. A família dele só crescendo. Enfim, ele ainda teve que sustentar a mãe e pai e tudo mais. Quer dizer, o Índio que ganhou algum dinheiro com futebol depois que saiu do Corinthians, mas que nunca teve muito dinheiro. O Índio que conquistou 5 títulos com o Corinthians, né? 2 paulistas, o de 99 e de 2000. 2 brasileiros, 2 paulistas de 99 e 2001, desculpa. 2 brasileiros, o de 98 e de 99. E o Mundial de 2000. Tá aí o Índio. Eu acho legal que a gente teve história, hein? Tá bom, né? Primeiro um Mundial dos brasileiros. Tá bom, né? Em 3 anos ali no time, tem história pra contar. Sem dúvida nenhuma, é o melhor. Deve ter conquistado mais alguns lá na Coreia. Com certeza. Não, ele já foi campeão de 2ª divisão no Paraná, enfim. Ele tem outros títulos na carreira dele. Queria fazer um adendo legal de elenco, até porque a gente falou da escalação final, né? Mas assim, nesse elenco, a gente tinha algumas curiosidades, né? Corinthians, que às vezes é meio criticado por não tratar a base e tal, nesse elenco tava recheado, né? Você vê Kleber, você vê Fernando Baiano, que tinha sido campeão, o próprio Edu que a a gente falou aqui. O Gilmar Fubá. Mas naquela época isso era comum, né? Sim. Foi um pouco depois disso, numa safra pós essa daí, porque ainda teve Gil depois, Everton, revelou algumas pessoas, mas foi só depois lá na safra do Lulinha, etc, que o futebol caiu muito, o time teve o rebaixamento depois, e aí que
que criou-se o trauma, né, de colocar os garotos. Sim. Bom, terminamos aqui o podcast 443 da Irmandade Corintiana. Só lembrando as nossas redes, você pode nos escutar no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e SoundCloud, nos assistir no YouTube e ver trechos e os craques eleitos no Instagram e no Facebook. Muito obrigado. Na semana que vem voltaremos com mais informações do Corinthians. Vamos reciclar também mais um especial nosso. Muito obrigado. Até a semana que vem. E vai, Corinthians!